Eu vou até pegar o computador que deve estar ali. Vamos escolher um livro. Esse eu já gravei. Esse é muito bom. Inclusive a gente fez filme na Colônia do Filme. Esse eu já gravei. Eu amo essa história. Deixa eu ver outro. Esse eu já gravei. É legal, as crianças chegam aqui, tem algumas crianças que estão chegando na escola agora que não conhecem o Grupo Encanto se apresentando, conhecem, e nem a escola, conhecem o podcast. Então, recentemente eu recebi uns 2 alunos e eles chegam aqui e falam: as histórias do podcast, tem todas aqui! Aí eu digo, Aí ontem um aluno estava aqui, pegou esse livro e disse: é assim, a grande fábrica de palavras, eu não imaginava. Então é muito legal quando eles conhecem o áudio das histórias, escutam em casa e depois se deparam com o livro. Deve ser um encontro muito bonito entre a imaginação da criança e a imaginação do autor e do ilustrador. Vamos escolher a próxima. Esse que eu contei ontem para uma aluna. Foi tão legal e a gente fez um exercício aqui em sala de aula, um pouco parecido com o que faz no podcast. Eu fechei ali as cortinas e ela ficou do outro lado, ouvindo a história enquanto eu narrava e imaginando, e ela ilustrou. E depois eu mostrei o personagem que o ilustrador imaginou e fui conhecer o personagem que ela imaginou. Então foi uma vivência bem legal. Acho que eu vou gravar isso. Uma coisa interessante é que nem todo livro ele dá certo para o podcast. Por exemplo, esse aqui que o Cláudio pegou, ele precisa da ilustração para acontecer, né? Inclusive nele, o que tem no texto é exatamente o oposto do que a ilustração traz. E aí essa percepção da criança, essa leitura completa envolvendo a ilustração, é que faz ela compreender toda a narrativa. Então é um livro que não dá para a gente levar para o podcast. Comecei a entender esse aplicativo, a gente começou a ver que os números eram bem melhores do que a gente pensava, assim, né? E aí a gente viu, quando eu descobri, tinha 101.000 visualizações. Aí foi que a gente, caramba, tem uma galera, né? E aí tem bastante seguidor. Assim, a gente não imaginava que seriam um número tão grande. Né? Foi legal ver no show também, né? Que tinha muita gente que tava conhecendo vocês pela primeira vez. Que veio do podcast. Deu do podcast. Teve gente que contratou a Carol para dar formação na escola por conta do podcast. A gente agora tem uma meta, né, amor? Primeira vez. A gente tá com 155.000 visualizações. Se chegar em 200.000, a gente quer fazer tipo um evento comemorativo. A gente ainda não sabe direito o que vai fazer, mas... Então... Uma coisa legal, esses dias a nossa filha chegou e disse assim: mãe, lá na minha turma, na escola, todo mundo fica cantando o tempo todo a música do Deixa o Pato Passar. Aí eu, que música? Aquela do podcast! Então as crianças, elas começaram a ficar levando para outros contextos. E é legal no podcast porque elas trocam essa informação entre elas, escutam em casa, se encontram na escola, falam sobre isso. E eu já recebi vários vídeos também de mães enviando assim, a criança imitando algum personagem do podcast, imitando a voz que eu fiz. Eu confesso que às vezes nem eu lembro que eu fiz essa voz, mas a criança lembra. Eu passei o dedo ali nesse livro. Separei 4, vou fazer aqui. Agora, conversar é bom, mas é bom também gravar. Separei uma de suspense. Meu presente tá aqui. Tá ali, peraí. Deixa eu pensar umas vozes agora. Uma dica, quando eu vou pensar, eu tento fazer o som do animal antes. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma vaca, aí eu tento puxar aqui da minha memória ou até começar a narração fazendo aí a vaca já ganha uma voz. Se
for uma vaca mais elegante, aí ela já faz um aí ela já ganha outra voz. E aí eu tento ir brincando com essa voz, porque aí a criançada gosta, assim, chega de um jeito diferente pra eles. Às vezes eu faço isso, a gente fez agora recentemente no livro Da Volta dos Gizes de Cera e Da Revolta dos Gizes de Cera, que é um livro muito grande e em cada página vem um giz falando. Então, para não ficar cansativo, tanto tem a dinâmica da voz, assim, bem intensa, quanto às vezes eu faço um comentário no meio das falas. E aí eu percebo que as crianças gostam, tem um bom retorno em relação a isso. Então, às vezes eu tento trazer uma dinâmica interagindo com a própria história para que a criança tenha uma compreensão melhor do que está acontecendo. Digo e repito, nesta mata há um tipo ainda mais esquisito, com um rabo bem fornido, tal e qual a lagartixa. Hoje a gente está trabalhando com esse microfone legal, mas quando a gente começou, né, amor? A gente começou com o celular, assim, ó, gravando no WhatsApp. A gente gravava de madrugada. Na pandemia, esperava ficar tarde pra poder os meninos dormirem e também ficava assim. Que menino, a gente só tinha ano, Esperar a Ana dormir. Aí... Botava o áudio do WhatsApp. Aí depois... E tu lembra que passava um moço da moto? Nossa, aqueles seguranças? Passava aqueles caras apitando na moto, na rua. Aí a gente... Não, a gente tava no meio da história, às vezes não tinha como editar, porque a gente, sei lá, tinha, mas a gente não A gente tava engatinhando nisso, era novidade, aula, Zoom. Pandemia. Agora tudo parece muito fácil, mas na época até pra saber como é que fazer aula online a gente teve que aprender. Então hoje editar isso é bem mais fácil, mas na época só quem realmente era profissional da área, né? Então a gente não tinha essa possibilidade. E o mais interessante é porque as histórias, elas eram sempre muito reflexivas, porque elas casavam com o momento. Inclusive, se vocês forem ouvir as primeiras histórias pensando no contexto da pandemia, a intenção era conversar com as crianças, acalentar as crianças, mas também os próprios pais. E aí, quando o tio da moto passava fazendo pi, 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 bem na hora, Quebrava o clima. quebrava o clima completamente. Eu e a Carol estava tentando lembrar como foi que a gente começou com esse lance, assim, se teve um dia específico que a gente disse, vamos fazer um podcast, e a gente não conseguiu lembrar exatamente, só que a gente lembrou de um trabalho que a gente foi contratado para fazer de uma escola, né? A gente tinha esses áudios gravados que era da pandemia, mas eles não estavam em nenhum lugar, ou até estavam no podcast assim, do Spotify, mas estava meio que postei e não alimentei mais. Aí a gente foi contratado por escola para fazer uma narração com trilha sonora para eles usarem durante uma apresentação de teatro das crianças lá. Tipo, as crianças atuando e o áudio rolando. Aí, como a gente tinha sido contratado por uma empresa que era uma empresa que a gente respeitava e tal, a gente se dedicou mais do que quando a gente queria fazer um negócio só pra gente. Isso às vezes acontece, né? Acontece comigo, pelo menos. E a gente tem que tentar mudar esse raciocínio com o tempo, mas sempre que eu tenho desejo de fazer um podcast, acabava não concretizando. Alguém me contratou para fazer um podcast. Eu vou fazer, porque enfim, tem um contrato, tem uma outra pessoa que está esperando por mim e etc. Então aí desde esse trabalho que a gente gravou e ficou bonito e a voz ficou legal e eu dediquei na trilha, fiz outros elementos, não fiz só violão, fiz outras coisas. Ficou muito bom, cara, a gente não pode dispensar isso aqui. E teve a alegria que a gente sentiu também, né? Foi a gente ficou assim, nossa, como é legal executar isso. Muito legal.
foi um dos melhores trabalhos que eu já me senti fazendo quando, né, enfim, até hoje. Mas eu lembro que nesse dia eu falei, cara, esse é um trabalho que eu faria pra sempre, bicho. É muito legal fazer isso aqui, imaginar como é que as crianças vão ouvir, editar, enfim, gravar, pensar no acompanhamento, na trilha e tal. E a gente, aí, desse dia em diante, vamos gravar mais. Aí rolou, aí começou a rolar o podcast. Acho que tem 2 anos isso. Só que no ano passado o podcast deu uma grande crescida e a gente nem percebeu, acho que ele foi crescendo. Mas tudo do podcast, na verdade, a gente tem feito assim, conforme vai sentindo, né? Recentemente agora foi a história do beijo, de mandar o beijo para as crianças, assim, um dia, vou mandar um beijo. E mandei um beijo para uma criançada e disse que podiam pedir para mandar beijo. Agora tem uma lista constante, que graças a Deus continua sendo alimentado, crescendo, de beijos para mandar beijos. Isso é muito especial. As crianças ficam esperando, gostam de ouvir o seu nome e aproximou, de fato, assim, né? Bem legal isso. E aí a gente, pronto, agora é o beijo. Aí agora a gente tá com vontade de fazer um show, nós dois, online. Porque nós fizemos recentemente o presencial. E aí as crianças que moram aqui na nossa cidade, né, foram. E foi muito bacana encontrar. Mas tem muitas crianças que agora chegam aqui. Beijo pra fulano de Minas Gerais. Beijo pra ciclano de Curitiba. Beijo pra não sei quem de São Paulo. Chique. Chique. Nacional. Aí, chique, já pensou, hein? Chegar lá, um beijo pra fulano lá de outro Dinamarca, país, né? Isso é legal. E aí a gente pensou, poxa, mas essas crianças nunca vão assistir? Aí voltamos para a origem dos primórdios do online. Vamos fazer um show online, contando as melhores histórias do podcast, interagindo com as crianças, conhecendo, fazendo brincadeiras. E a gente já tem uma data marcada para esse dia, assim. E é claro que as crianças que moram aqui na nossa cidade devem participar também, vai ser muito legal. Vai ser uma vivência de ter um podcast na sua casa. Enfim, algo novo que surgiu. Né, como surgiu agora a ideia de vamos montar um grupo, aí nesse grupo a gente, né, manda recadinhos, faz sorteios, então a gente está começando agora a ver como que alimenta esse grupo no WhatsApp. Oi pessoal, bom dia! Hoje é dia de gravar histórias para o podcast e hoje nós estamos na companhia do Caian, da Diga Mais. E ele veio aqui para registrar um pouco dessa história do podcast, pra gente compartilhar com vocês depois, como surgiu, as ideias, enfim, os bastidores e guardar essa história também. Espero que vocês gostem, possam acompanhar. Já estou pensando aqui nas histórias que vão ser publicadas. Escolhi Júbilo, escolhi o caso das bananas, escolhi Guilherme Augusto Araújo Fernandes, escolhi a Princesa Ervilha. Vamos tentar gravar todas e, claro, sempre lembrando dos beijos da criançada. Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Eu escolhi uma história tão bonita, mas tão bonita para contar para vocês. Uma história emocionante, daquelas que eu tenho certeza que o adulto pertinho de você também vai gostar. Então já sabe, né? Convida alguém para ouvir com vocês. Mas antes de começar a nossa história, chegou a hora de mandar um beijo muito especial para crianças que estão esperando há bastante tempo. Eu estou falando de você, Lucas. Tá aqui o seu beijo bem gostoso. Liga. Isso foi uma coisa que fez a gente criar um grupo. Porque nos stories eu falo com os pais, né? Quem tem acesso, quem deve ter acesso aqui são os adultos, né? E aí lá no grupo a gente vai mandar pensando nas crianças, que o pai vai ter a oportunidade de dizer, olha, tipo, Cláudia e Carol mandaram um recadinho, assiste aqui e depois guarda o celular. Então lá eu falo em outra linguagem, né? Depois o público é diferente. Minha garrafa está sendo criticada. A Carol disse que minha garrafa é feia, ela não é digna de estar nos bastidores do podcast, mas eu nunca vou te abandonar a garrafa. Já tem duas muito melhores, inclusive que deixam a água geladinha, mas ele gosta dessa. O Cláudio é um cara simples, raiz. Obrigado. Então, uma explicação. No
ficou lá, só que eu acho que foi chegando outras mensagens e eu nunca mais encontrei essa mãe. E ela mandou um texto muito bonito falando que ela estava fazendo o desmame da filha dela com as histórias. Então, no lugar da criança continuar mamando, ela estava fazendo a troca, né, pelo momento de ouvir histórias, e que para ela estava sendo muito leve esse momento de desmame, que normalmente é um momento muito delicado. E eu achei isso a coisa mais linda do mundo, mas eu nunca respondi a mensagem dela. Eu sou doida para encontrar essa mulher de novo, que ela me mandasse uma outra mensagem, porque se perdeu as mensagens. E eu fico com isso na cabeça, poxa, não dei o devido valor, ela talvez pense que eu não dei o devido valor, mas eu dei demais, só que eu não respondi na hora. E ficou assim. E aí agora, a gente tá aqui gravando, aí chega uma outra mensagem dessa, você pensa, poxa, que legal, que pensa, muito massa. Porque realmente são momentos, porque o show é aquele momento da alegria, né? Todo mundo foi ali para o show para se divertir. Então tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz e tudo. Com saúde. Com saúde. As histórias tanto do podcast ou do canal do YouTube, elas vivem esse momento como a gente acabou de receber, né? Poxa, tô com um filho doente no hospital, os outros ficaram em casa e eu queria estar lá contando a história e você tá lá contando, vocês estão lá contando. Então é um outro momento, um cenário completamente diferente, né? E a gente não tem nenhum controle, nenhuma noção de onde vai parar essa gravação, esse trabalho, né? Vai ficar aí, é legal isso. Vai na casa das pessoas, a gente não pode entrar na casa das pessoas, faz um podcast ainda. Né? Isso é legal. Ter responsabilidade do que fala. Foi. Vai editar a história. Acho que a gente pode encerrar, né, por hoje. Tá 11h25 já. Pegou o supermercado, comprar frutas pros meninos. Pois, meio de 3. Vai de 3. A vida está lá fora. Tem um monte de fala, né? A gente tem quase 1 hora de conteúdo. Não, mas aí tu vai editar. Me chamaram pra fazer um Reels e na verdade era um comentário. R$2 é uma gravação exterior.